Boa noite, tudo bem com você? Será que tem alguma coisa que você está precisando desistir na sua vida para poder continuar a percorrer atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos? É disso que nós vamos falar nessa live. Se tem alguma coisa que você está conseguindo identificar aí, vem comigo e vamos refletir em como desistir disso que não vai somar mais, não vai melhorar nada na tua vida, não vai somatizar. Vamos lá. Vou colocar aqui o tema da live. Quem está chegando me fala se tá bom o áudio, se vocês estão me ouvindo bem e tá me vendo bem também. Vou colocar aqui o tema da live. Oiê, tudo bem, Elisângela Pai? Meu amor já tá aí. Alana tá aí, sejam muito bem-vindos. Fabiana, tudo bem com você, minha flor? Deixa eu colocar aqui. Desista para ser feliz. Publicar. Giovana também, seja bem-vinda. Ai, que bom. Obrigada, Lana. O áudio tá bom? A imagem também, vocês estão me vendo bem? Bom, gente, hoje eu peguei um tema bem duplo sentido, né? Como assim? Vou desistir? Normalmente a gente fala que a gente não deve desistir, né? Nunca, nem da vida, nem do amor, nem das coisas boas e nem das coisas importantes da nossa vida. Só que, por outro lado, para que a gente consiga percorrer e buscar os nossos objetivos, tem muita coisa que atrapalha. Tem muita coisa que a gente precisa identificar e desistir. Só que não é tão fácil, não é simples desistir. O brasileiro, principalmente o brasileiro, acho que essa é uma questão do ser humano, mas nós temos muita facilidade em começar as coisas, mas em terminar é difícil. Às vezes, as pessoas, muita gente fala assim, ai, você não termina as coisas que você começa, isso é, né, assim, desiste antes. Só que a gente sabe que desistir é muito difícil, de tudo. Você começa um projeto, quando você vê que não está dando certo, você precisa desistir daquilo, são dias e dias pensando se eu desisto ou se eu não desisto. Se está num relacionamento ruim, cara, como é difícil desistir desse relacionamento, não é? Finalizar. Se está num emprego que você não gosta e você quer desistir, nossa, é muito difícil, porque a gente se preocupa com o julgamento dos outros, a gente se preocupa com o que vão pensar, com o futuro, né? Vem aquelas ansiedades e tudo mais. Então, só que tem essa questão, que não dá para ter tudo. Para a gente conseguir uma coisa, a gente vai deixar outras para trás. O mundo nos entrega infinitas possibilidades. Mas para a gente obter algum resultado em alguma área, a gente precisa escolher o que a gente quer da vida. É ou não é assim? Margarete, seja bem-vinda. A gente precisa escolher o que a gente quer na nossa vida, qual o caminho nós queremos seguir, o que vai ser melhor para o nosso dia a dia, para aquilo que eu busco. Então, muitas vezes, a gente persiste em comportamentos que vão nos fazer mal, só que a gente nem percebe. Porque como eu falei agorinha, não é? Como eu falei agorinha, a gente começa a fazer coisas com muita facilidade, nem percebe. Só que na hora que a gente precisa parar de fazer essas coisas é que vem a dificuldade. A dificuldade de identificar e desistir daquilo que não está nos fazendo bem. Val, Toninha, sejam bem-vindas. Então, hoje eu trouxe para vocês 16 não sei se seriam comportamentos, situações, pensamentos, enfim, coisas que nós precisamos desistir para que a nossa vida caminhe, para que a gente consiga ter clareza do que nós queremos para a vida, ter clareza dos nossos objetivos, ter clareza do nosso caminho. E vocês vão perceber que às vezes são coisas que a gente nem se toca, que a gente nem percebe que a gente está cultivando dentro do nosso coração, dentro do nosso corpo. Mas vão perceber também o quanto tudo isso pode estar te atrapalhando. Então eu quero que você reflita em cada um dos itens, né, que eu trouxe para a gente poder juntos identificar, será que eu estou fazendo isso? Será que eu também não estou cultivando tempo demais, energia demais fazendo isso que eu não preciso mais? Então vamos lá, são 16, né? E cada um deles eu vou comentar um pouquinho. Então eu vou começar logo, quem vai chegando depois vai acompanhando, quem não chegava vai chegada e bora lá, amigo. Primeira coisa que eu trouxe,
primeiro item, né, que eu trouxe para a gente pensar, será que não é hora de desistir disso? É a necessidade de estar sempre certo. Você já percebeu que eu já trouxe isso em outras lives, sempre comento sobre isso, mas é uma questão que nós precisamos pensar todos os dias. Será que estar certo vai me trazer paz? Tem até uma frase que eu sempre vejo nas redes sociais, nesses perfis de motivação, de desenvolvimento pessoal, que fala assim: se você me diz que 1 mais 1 é 10, eu concordo e fico feliz. Porque eu não vou discutir com você numa coisa que você acha que você está certo e que você exige estar certo. Então, a necessidade de estar sempre certo, principalmente dentro do nosso relacionamento amoroso, é uma grande armadilha para discussões infinitas, que nunca vão acabar. Por quê? Porque cada um de nós temos uma visão da vida. E todo mundo, se você for conversar com 10 pessoas que estavam em uma cena, em uma situação, cada uma delas vai contar a história de uma maneira diferente, porque cada um de nós temos uma visão daquilo que nós estamos vivendo, cada um de nós temos uma visão da vida, cada um de nós temos uma visão da realidade. E tá todo mundo certo, de acordo com o seu ponto de vista. Então não adianta eu querer que o outro enxergue a vida com os meus olhos, porque ele não tem a minha história, ele não teve a minha infância, ele não teve a minha família. Não tem como ele enxergar com os meus olhos, ele concordar com tudo que eu faço. Aliás, se você tiver alguém por perto que concorda com tudo que você diz, é bom estar desconfiada. Por quê? Porque cada um tem um ponto de vista diferente. Nós queremos estar sempre certos, queremos colocar a nossa verdade no outro, goela abaixo, é uma necessidade que te gasta muita energia, que drena a sua energia e que realmente só afasta as pessoas. Não faz com que você seja uma pessoa querida. Yara, seja bem-vinda. Por quê? Porque todos nós, eu, você e todas as outras pessoas, gostam de ser respeitada, né? Gosta de ser olhada também, gosta de ser ouvida também. Então, não é porque o outro tem uma opinião diferente da nossa que eu estou certo e que o outro está errado, ou que o outro está certo e eu tenho que estar errado. Não, de repente são visões diferentes, são olhares diferentes, são pontos de vista diferentes. E faz parte, está tudo certo. O mais interessante na convivência com as pessoas é a gente agregar valor, é olhar todos os pontos de vista e entender o que nós podemos aprender daquilo que está acontecendo. Certo? Então, esse é o primeiro motivo que eu trouxe, o primeiro item para a gente desistir. Desista de estar sempre certo. Não quero dizer que você tem que fingir que você não está lá, que você não está vendo, não é isso. Mas pensa bem antes de começar a discutir por uma opinião que você acha estar certa. Porque, de repente, a gente tem opiniões também por falta de conhecimento. Às vezes uma pessoa tem uma opinião, eu tenho outra, mas amanhã eu fico sabendo de outras coisas, eu aprendo coisas novas, eu vejo o mundo por um outro ângulo e aí aquilo que aquela pessoa me falou faz mais sentido. E aí não é chato eu chegar lá e falar, né, e ter que concordar com ela? Então é melhor não discutir. Analisa, se outra pessoa está vendo uma situação diferente do seu olhar, lembra que ela tem uma história diferente da sua. Lembra que ela teve uma vida diferente da sua. E nós temos direitos de ter o nosso ponto de vista. Não necessariamente igual ao do outro, mas também nós temos a obrigação de respeitar as pessoas, principalmente se isso for dentro de um relacionamento. É claro que se o outro for fazer alguma coisa, está pensando, né, em uma decisão que vai impactar a minha vida de alguma maneira, nós precisamos entrar num acordo, certo? O combinado não é caro. Mas quantas e quantas vezes a gente se pega discutindo com pessoas que a gente mal conhece porque tem opinião diferente? Então deixa assim, cada um torce para o time que quer, cada um torce para o político que quer, cada um pratica a religião que quer e tá tudo certo, cada um no seu ponto de vista. Certo? Então esse foi o primeiro item que eu te convido a desistir para ser mais feliz. Desista de querer estar sempre certo. Deixe que cada um veja a vida da maneira que deseja ver. O segundo item é a necessidade de controlar. A necessidade de controlar, ela traz problemas pra gente, emocionais, físicos, psicológicos e tudo mais. Tudo depende do grau em que ela está. Por que hoje em dia nós temos tantas pessoas com crises de ansiedade,
com síndrome do pânico. É claro que isso já é o limite, né? Mas a crise de ansiedade, ela nada mais é do que o desejo de controlar, de querer saber o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que vai ser amanhã, o futuro, o medo daquilo que eu desconheço. Gente, para que a gente tem essa necessidade de querer controlar? Querer controlar o tempo, querer controlar o mundo, querer controlar a política, querer controlar o outro dentro do relacionamento. Quantas e quantas relações se acabando por causa dessa necessidade de controle? As pessoas acham que tem o controle da vida do outro. Os pais, muitos, né, acham que tem o controle da vida dos filhos. E aí, de repente, descobre que estão fazendo coisas que não sabia, desmorona. Né? Aí é uma frustração, é uma decepção. Mas lembra que decepção e frustração é sempre fruto de expectativa? Expectativa de quê? De que o outro tinha que me contar tudo, porque eu tenho que saber de tudo. Não, a gente não tem que saber de tudo. Aliás, é até saudável não saber de tudo. Às vezes, quanto mais a gente sabe, pior a gente fica. Cris, seja bem-vinda. Então, essa necessidade de controlar, eu te convido a desistir. E eu não estou dizendo que é fácil. Por quê? Quando a gente começa controlando, é difícil no meio do caminho a gente querer soltar, a gente querer abrir mão das coisas que não nos pertencem. Porque no fundo, nada nos pertence. As pessoas não nos pertencem, o futuro não nos pertence. Não é assim? Até a nossa vida, a gente percebe que não nos pertence, que a hora que tem que acabar, acaba. E não somos nós que controlamos isso. Então, o que nós podemos fazer? Viver com amor, ter fé, fé no invisível, fé em Deus, fé no Criador, fé na vida, para que a gente possa seguir bem. A gente querer controlar tudo, a única coisa que nós vamos conseguir a curto prazo, eu diria, é pressão alta, ansiedade, ganho de peso, porque tudo vai fazendo com que a gente tenha comportamentos que nos prejudiquem, certo? Então, esse é o segundo item que eu te convido a desistir. Faz sentido para você desistir disso? Desistir de controlar, da necessidade de querer controlar. Gente, a única coisa que nós podemos fazer é a nossa parte e é um dia de cada vez. Não adianta a gente se descabelar por uma coisa que não aconteceu ainda ou que talvez nunca vá acontecer. Lembra que hoje, com a idade que você tem, se você está vivo, se você tem um teto, se você tem uma família, se você tem internet, se tem um celular para estar me acompanhando agora, né, ou um computador, está dando certo. E se deu certo até hoje, não há motivo de você achar que não vai dar certo daqui para frente. Vai dar certo. Do jeito que tem que ser, da maneira que nós temos que passar, das nossas experiências, é assim que vai ser. Então não precisa ter tanto medo daquilo que você não conhece, porque até então você também não conhecia. Não é? Então, Fabiana, que bom. Então vamos lá, vamos desistir. Primeiro, desistir da necessidade de estar sempre certo, desistir da necessidade de controlar tanto o outro como a vida. Terceiro, desistir de culpar. Culpa é uma palavra muito pesada, né? Márcia, seja bem-vinda. Culpa é uma palavra muito pesada. Quando a gente fala em culpa, vem um peso nas nossas costas. E muitas vezes, para tirar o peso das nossas costas, porque a gente se culpa, a gente quer jogar esse peso nas costas de alguém. Mas lembre-se que eu nem gosto de falar de culpa, eu gosto de falar de responsabilidade, né? Cada um de nós temos responsabilidade com tudo que acontece conosco. Então, se as coisas acontecem, nada é por acaso. Essa semana, não sei se eu já publiquei ou se ainda vai entrar uma publicação que eu escrevi sobre isso, né? Eu não acredito em acaso, eu não acredito em coincidência, eu não acredito em sorte nem em azar. Eu acredito que nada no mundo acontece do nada, que tudo tem um motivo, que nós vivemos aquilo que nós plantamos. Agora ou antes, eu não sei. Mas se tem algo que a gente não entende, é porque a gente não tem as informações que nós precisaríamos ter para poder entender. Ou seja, tem uma força maior que rege, né, que organiza, que administra esse universo. E eu, sinceramente, não acredito que essa força erre. Eu não acredito que Deus erra. Eu acredito que as coisas acontecem como tem que acontecer.
Então, muitas vezes a gente quer culpar, quer responsabilizar alguém por coisas que aconteceram na nossa vida, mas que no fundo, nos trouxeram algum benefício, nos trouxeram algum ganho. E se a gente não consegue enxergar o benefício e o ganho, o que está faltando na nossa vida é um olhar mais positivo para as coisas que acontecem. Entende isso? Tudo que acontece tem um motivo e traz algo de bom, porque não existe nada no mundo que seja só ruim. Nós vivemos em um mundo dual, existe essa dualidade. Então, tudo que é ruim também tem um lado bom e tudo que é bom também tem um lado do ruim. Aliás, o tema da nossa live hoje fala sobre isso. Né? Não dá para ter tudo. Eu preciso desistir de algumas coisas para eu conseguir ser feliz. Se eu quiser colocar tudo para mim, se eu quiser pegar tudo para mim, eu não vou conseguir ser feliz, porque a minha energia vai estar sendo gasta em coisas que não faz sentido, nem para mim e nem para ninguém, mas que sem perceber a gente começa a cultivar esses comportamentos, esses pensamentos que acabam nos prejudicando. Então, se culpar mesmo pelas coisas que acontecem, se deu algo negativo, ao invés de procurar o culpado, procure a solução para aquele problema. Eu tenho certeza que vai ficar muito mais divertido o seu dia a dia, vai ficar muito mais gostoso até passar pelos problemas. Entende que não adianta? Tipo, o leite derramou. Adianta eu saber quem foi que derramou? Não, eu preciso saber como fazer para resolver isso. Ou para secar, ou para limpar, ou para lavar, não sei. Mas reclamar e buscar quem foi que fez não vai resolver o meu problema. Então, se livra, desiste. Desiste de culpar, desiste de se culpar. Nós também, gente, quantas vezes a gente toma decisões e depois, ontem, essa semana está nesse processo de volta às aulas, né? Vai voltar presencial, não vai voltar? E aí, no grupo lá que nós fizemos das mães dos alunos, uma mãe colocou como é difícil decidir se a gente deixa ou não a criança ir para a escola. Eu percebi naquela frase que ela estava dizendo assim, se acontecer alguma coisa, eu vou me sentir culpada. Se meu filho contrair o vírus porque está indo para a escola, eu vou me sentir culpada. Então, assim, e se a gente tirasse essa culpa, essa responsabilidade dos nossos ombros? E eu não estou dizendo para a gente ser irresponsável. Eu estou dizendo para a gente entender que nem tudo está no nosso controle. Que se nós pudéssemos, com certeza a gente ia proteger todas as pessoas que a gente ama, que sabe todas as pessoas do mundo, para que ninguém sofresse nenhum tipo de dano, não é? Mas não é assim que funciona. Tem coisas que não estão no nosso alcance. Tem coisas que não dá para a gente abraçar e para a gente resolver tudo. Então, é preciso a gente ter humildade e se colocar no nosso lugar também. E deixar que o universo faça o que ele tem que fazer. Então, vamos eliminar a culpa do nosso dicionário. Vamos lembrar que se eu tive responsabilidade sobre alguma coisa positiva ou negativa, ok, vamos resolver. Mas não para ficar apontando o dedo para quem foi, para quem fez, para quem deixou de fazer. Certo? Esse daqui eu tenho certeza que se você conseguir desistir, se nós conseguirmos desistir, a gente vai ter muito mais energia para dedicar naquilo que realmente faz sentido na nossa vida, para aquilo que realmente acrescenta para a gente e para os nossos, né? Quarto, desista do diálogo interno autodestrutivo. Esse também é muito importante, porque olha só, a nossa vida começa nos nossos pensamentos. A nossa realidade nós criamos através dos nossos pensamentos. Tudo começa no nosso pensamento. Primeiro eu penso, depois eu sinto, depois eu ajo de acordo com aquilo que eu pensei. Então, se isso de autodestrutivos, não vai demorar muito querer desistir, não coisa que me faz, mas querer da minha vida. E acho que não é essa ação, né? Não foi para isso que Deus fez. Se nós temos algo para fazer nesse mundo, então vamos fazer bem feito, vamos melhor, vamos fazer aquilo que é bom, mas que seja do nosso melhor. Então, alimentar diálogos autodestrutivos é suicídio em doses alopáticas, sabe? Já viu os florais, a gente toma gota por dia, achando muitas vezes que acha que não tá, mas dá o prazo que são tratamentos maravilhosos, né? Pouco agressivos no nosso corpo e muito eficazes.
a mesma coisa, só que para o lado negativo, é que tenta aqueles autodestrutivos. Quando a gente fala mal da gente, quando a gente fica com os defeitos, quando a gente fica buscando os nossos erros, analisando o que foi ruim que eu fiz, vamos comer. Então, nós temos erros nessa vida, erramos todos os dias, humanos estamos aqui e vamos aprender. Agora, ficar ressaltando os nossos erros, os nossos defeitos, acho que não faz sentido, né? Se tem alguém que queira falar sobre isso, seja nós mesmos. Vamos procurar as nossas qualidades para a gente ficar cada dia melhor, certo? O quinto item, desista das suas crenças limitantes. Crenças limitantes. Esse nome tem sido usado há um tempo e acredito que todo mundo aqui já deve ter ouvido algo parecido. Crenças é aquilo que eu considero minha verdade, aquilo que eu aprendi na minha infância, durante toda a minha vida, através de repetição ou através de um aprendizado, de uma forma geral, eu considero aquilo que é verdade na minha vida. Só que muitas vezes as crenças que nós cultivamos são negativas, são limitantes. Então, muitas vezes a gente acredita que, por exemplo, na área do relacionamento, que as pessoas não querem compromisso, a gente acredita que não existe relacionamento feliz, que os relacionamentos que existem são só de fachada. Isso são coisas que eu escuto, tá, gente, em atendimento e que são crenças extremamente limitantes. Não. Se existe relacionamento feliz, e existe, eu te garanto que existe, se existe para um casal, existe para todos. Se não são todos que estão alcançando esse nível de felicidade, de alegria dentro do seu relacionamento, é porque está faltando algo aí. Eu só consigo ter aquilo que eu sei ter. Né? Se tem algo que eu não tenho é porque eu ainda não sei. Então eu preciso buscar ajuda, eu preciso buscar entendimento, eu preciso buscar conhecimento para alcançar aquilo na minha vida. Então, crenças limitantes, e são N. Eu falei 3 aqui na área do relacionamento, mas tem na área... Ai, sejam bem-vindos aí quem está entrando. Deixa eu dar uma cenário aqui, ó. Se existe alguma coisa que te impede de ser, ter ou fazer aquilo que você tem vontade, é uma crença limitante que está aí por trás. É alguma verdade que você internalizou e que está te fazendo mal. Então, desistir das crenças limitantes não é tão simples, tá? Assim, não dá para falar, então tá bom, a partir de hoje eu vou começar a acreditar que eu posso, que eu sou capaz. Não é tão simples, a gente precisa fazer um trabalho mais aprofundado, mas é super possível. Então lembra que se tem alguma coisa que te impede de alcançar os seus objetivos, tem alguma crença por trás que você precisa assim descobrir o que eu estou acreditando que não está funcionando na minha vida para eu mudar a maneira de ver a vida. Aí volto lá na primeira, né? A necessidade de estar certo. Lembra que nem tudo que você pensa é o certo. Se não está te fazendo bem, pode ser que não esteja tão certo assim. Pode ser que você esteja precisando mudar os pensamentos, certo? Sexto item, desista das queixas. Oh, Senhor, as reclamações. Quem aguenta ficar perto de alguém que só reclama? Fala pra mim. Você gosta? Eu acho que ninguém gosta. Fica perto de uma pessoa que só reclama, que só se queixa de tudo que está acontecendo. Tem gente que tem vício em reclamar, vício mesmo. E aí reclama da vida, reclama da política, reclama do clima, reclama da saúde, reclama de tudo. E quando não tem motivo para ela reclamar, ela inventa, porque precisa falar. É muito negativo a gente ficar perto de alguém que só reclama. É desgastante, fala a verdade. E não é aquela pessoa que a gente procura não estar perto. Quando você sabe que a pessoa vai estar lá, você fala, ai, nem vou. Agora, será que nós não temos feito isso também? Observa se você não tem se queixado muito em alguma área da sua vida. E se você identificar que sim, que anda se queixando muito, eu te convido a desistir. Vamos parar um pouco de reclamar? Vamos começar a agradecer mais? Observar o que tem de bom naquilo e começar a agradecer pelo que tem de bom? Porque a nossa mente sempre nos dá mais do mesmo. Se eu começo só a reclamar, eu vou ter mais motivo para reclamar. Se eu começar a agradecer, eu vou ter mais motivo para agradecer. Pessoa chata e sem assunto, suca, não é, Carla? Nossa, eu também acredito que a gente sempre quer ficar longe disso, né? Muito obrigada. Obrigada.
Grazi, seja também. Andréia. Bom, todo mundo que está entrando aí, sejam muito bem-vindos. Mudei o horário da live, tá? Agora vamos fazer de quarta-feira, às 8 horas da noite. Então, eu já estou convidando vocês para na próxima quarta-feira estarmos aqui juntos de novo. Vamos para o próximo, porque tem muito assunto e precisa dar tempo de falar os 16, né? O 7º, desista da luxúria da crítica. Crítica também é um vício, né? A gente começa a criticar as pessoas, começa a julgar e quando vê, tá todo dia, fora, a todo momento. E eu não estou falando de julgamentos grandes, não. Quando a gente sai na rua e fica observando a roupa das outras pessoas, isso já é uma maneira de julgar e de criticar. O que faz? Faz com que eu limite o meu manequim, o meu guarda-roupa. Todas as vezes que eu penso 10 vezes para fazer alguma coisa, eu posso observar aquilo que eu estou fazendo, eu fico com as outras pessoas. E aí eu não consigo fazer. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Vamos supor, eu tenho vontade de fazer foto de rosto, para postar nas redes sociais. Eu tenho vontade de tirar foto, um exemplo, né? Só que por que eu não consigo fazer isso? Por que eu tiro foto e deleto? Provavelmente porque eu olho as fotos das outras pessoas e começo a julgar. Nossa, como que essa pessoa tem coragem de postar essa foto? Nossa, como que essa pessoa tá gorda? Nossa, como essa pessoa tá magra? Como que essa pessoa tá assim, tá assado? E aí, como eu critico os outros, eu não faço. Por quê? Porque eu tenho medo de ser criticada assim como eu faço com os outros. Isso é 100% do tempo em tudo da nossa vida. Tudo aquilo que eu não tenho coragem de fazer é porque eu estou analisando demais as outras pessoas. E, como consequência da crítica, eu não quero ser julgada igual eu julgo, eu acabo não fazendo. Gente do céu, esse exemplo é barrelo, né? De uma foto na rede social. Mas isso pode acontecer com um novo projeto, isso pode acontecer com, sei lá, um desejo, um sonho que eu tenho. Quantas pessoas não dirigem porque fica criticando os outros motoristas, do jeito que os outros dirigem? Quantas pessoas não saem do emprego para começar um negócio porque fica julgando as decisões que o outro tomou? Quantas pessoas não têm coragem de, sei lá, falar em público porque julga o outro? Às vezes participa de uma comunidade, gostaria de ler lá na frente, mas não tem coragem. Por quê? Porque fica julgando quando alguém erra lá na frente. Percebe? São coisas poucas, são detalhes pequenos, mas que se a gente decide desistir, nossa vida faz grande diferença. E, olha, tem que fazer, colocar em prática para você ver se funciona ou não funciona. Então, desista da crítica. Desista de criticar as pessoas. Quando você olhar as pessoas, coisas que você não concorda, deixa para lá. Lembra que ele tem uma história dele, que ele tem a vida dele e ele tem o direito de escolher o que ele quer e não quer para a vida dele. Se está num relacionamento ruim, a sua visão, tá tudo bem. É a vida dele, deixa que ele escolha, certo? Próximo, desista da necessidade de impressionar os outros. Esse também é bem interessante, porque começa a ser inconsciente, né? A gente começa, às vezes, fazer coisas pensando no que os outros vão pensar e querendo impressionar. E quando a gente vê, você já não é mais você mesmo. Você começa a interpretar. Só que ninguém consegue interpretar por muito tempo. Em um curto espaço de tempo, você já começa a fazer diferente, a voltar a ser quem você é. Então, pare de querer impressionar os outros. Pensa que você vive para ser você, com honestidade. Só que essa honestidade primeiro tem que ser para você. E aí, as pessoas que gostarem de você do jeito que você é, estarão aptas a compartilhar a vida com você, a compartilhar momentos da vida com você. Se você tem uma amizade, se você tem um relacionamento que você precisa atuar o tempo todo, fazer coisas, se comportar de uma maneira para impressionar as outras pessoas, repense no que você está fazendo da sua vida. Porque às vezes você está perdendo tempo, gastando sua energia com coisas que não está fazendo sentido. E aí, sabe por quê? Simplesmente porque você está precisando atuar o tempo todo. Se você está em um relacionamento, seja de amigo, seja no trabalho, seja no relacionamento amoroso, onde você precisa interpretar o tempo todo e não pode ser você mesmo, está na hora de pensar esse relacionamento. Veja se realmente é isso que você deseja para a sua vida. Tá? Então, desista da necessidade de impressionar as pessoas.
Às vezes, gente, essa necessidade de impressionar tá um pouco antes, tipo assim, ai, eu não tô bem hoje, mas eu quero aparentar bem. E aí começa a atuar. Ou então eu tô bem, mas eu não quero que as pessoas vejam que eu estou bem, porque senão eu vou sentir inveja, que eu já vi isso também. E aí começa a fazer, a reclamar, a fazer coisas como se não tivesse. Para com isso, repense. Pensa bem, às vezes você está se perdendo na própria identidade, querendo impressionar pessoas que não estão nem aí para isso. É só você que está se preocupando, certo? Edna, seja muito bem-vinda. Próximo aqui, ó. Desista da resistência às mudanças. Essa também tem até uma frase clichê, né? Que fala aquele que obtém sucesso, que vence, que alcança os objetivos, não é o mais inteligente, é o mais resistente a mudanças, porque o mundo muda o tempo todo. A minha geração de 80 e de 90, de 70, viu as maiores mudanças que existiram, né? No dia e ações. Os relacionamentos, como mudou de 50, de 60 anos para na verdade. Então, se não é apto mudança, a gente vai conseguir chegar muito longe, a gente não vai conseguir alcançar os objetivos. Essas mudanças começam a casa, da maneira que relacionamos com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais, no mercado de trabalho. Olha essa quarentena, né? Que loucura que fez. Então, quantas e quantas pessoas que nunca tinham usado um celular e se viu obrigado a se comunicar através de videochamada, fazer reuniões via Zoom. Quantas mudanças em pouquíssimos meses nós tivemos? Aqueles que são mais resistentes, mudou alguma coisa para eles? Só ficou mais, não foi? Então, quanto mais a gente se adapta à mudança, se há mudanças do mundo, mais fácil fica a nossa vida. Então, de resistir às mudanças. Quando se deparar com algo novo, antes de falar eu não gosto disso, eu não quero isso na minha vida, repense e fala, bom, a gente pode ver, né? Se funciona ou se não funciona. De repente é para o nosso bem. De repente, mais para frente, isso vai fazer grande diferença positiva na nossa vida. Então, para que resistir? Vamos fazer diferente. Próximo. Desista de rotular. Rotular também entra lá na questão do julgar, né? Quando a gente começa a olhar as pessoas e dar rótulos a elas, dar rótulos aos relacionamentos, dar rótulos às situações, dar rótulos às pessoas. Isso também é uma coisa bem desagradável, porque a partir do momento que você rotula, é como se não tivesse mais mudança. Para mim, é isso. Será que é mesmo? Se não vale a pena analisar e ver o que eu vou aprender com aquilo. Então, rotular também, eu te convido a existir. Deixa em branco, deixa simples, deixa a pessoa se mostrar, dá essa chance para as pessoas onde vocês mostrarem que são titular, sem titular, se ela é boa, se, enfim, né? Deixa que ela se mostre quem. Boa noite. Próximo. Lista dos seus medos. Esse também entra lá na questão do controlar, né? Desista dos seus medos. Medo de final. É um jogo, né, gente? Um jogo mortal. Todo mundo morre no final. Por que ter medo de coisas que você não sabe? De coisas que não aconteceram, as coisas que não aconteceram por sempre do desconhecido. A gente nunca tem medo do momento presente que nós vivemos. O momento presente é conhecido, nós não temos medo. Se nós conseguirmos manter a nossa mente no agora, no total, nesse momento, no agora, sem pensar no amanhã, sem pensar no que aconteceu, sem pensar em o resto, né? A gente não tem medo nenhum. A gente elimina todo o medo, porque o medo é do desconhecido, daquilo que a gente não sabe. Então vamos começar a eliminar os nossos medos. Quando vir aqueles pensamentos que te desmotivam, que te colocam para baixo, que fazem com que você queira jogar tudo para cima, você para e fala, cara, eu tô com medo do quê? Regina, boa noite também, seja muito bem-vinda. Eu tenho medo do quê? Por que eu tô com medo? Aí entra naquela questão que eu falei um pouquinho, agora é pouco, né?
Se eu estou vivendo até hoje, e eu estou viva, e eu tenho minhas condições, pelo menos básicas para viver, quer dizer que está dando certo. Por que eu acho que não vai dar certo daqui para frente? Vai sim. Então respira fundo. Quando vir aquele medo, respira fundo e fala: medo, eu desisto de você. Eu tenho uma live aqui no canal onde fala do medo, né? Porque os medos... Tem até uma frase que eu ensinei na live, que eu sugeri que vocês pudessem estar anotando para poder ler todos os dias, e eu anotei. E eu tenho aqui escrito: ó Deus, cura em mim todo pensamento baseado no medo. E quando a gente pede para Deus curar na gente todo pensamento baseado no medo, você começa a ter mais vontade de fazer as coisas, mais coragem de agir com o coração. Perguntar para o seu coração se aquilo faz sentido, se aquilo é bom para você. E não dar espaço para o medo. Então, se você é uma pessoa que se identifica muito com medo, procura lá no canal, no YouTube ou aqui no Instagram, uma live que eu falo, agora eu não me lembro exatamente, mas eu sei que é alguma coisa do medo. Você colocar medo, Laine Sardelli, você vai encontrar alguma coisa. É uma live inteira falando sobre o medo, é muito interessante. E essa frase eu te convido a falar todos os dias: Deus, cura em mim todo pensamento baseado no medo. Tenho certeza que você vai conseguir se livrando aos poucos desse medo. Próximo item: desistir das desculpas. Falei da culpa, agora das desculpas. Você sabia que tudo que a gente não realiza na nossa vida é porque a gente encontra desculpas para não realizar? Nós ficamos dando desculpas para nós mesmos. Olha só que louco, né? Para eu me desculpar, para eu me convencer de que eu não posso fazer algo, ou que eu não devo fazer algo. Ou então a gente também coloca desculpas em relacionamentos abusivos, a gente fica justificando comportamentos negativos dos outros para conosco. Olha que louco isso, né? São as desculpas que a gente fica inventando para nossa mente e muitas vezes só nos levam para o buraco. Então, será que não é hora da gente desistir das desculpas, daquela preguiça que não me permite fazer algo que eu desejo, acordar na hora que eu quero, sei, fazer uma academia, fazer um exercício físico, mudar a alimentação, beber mais água, fazer alguma coisa que faça bem para a minha saúde, para o meu corpo, para a minha família? O que é que você tem se desculpado há tempos e não tem concluído na sua vida? E se você desistisse dessas desculpas e começasse a agir, a colocar responsabilidade e ação no seu dia a dia? Essa semana eu estava ouvindo um vídeo do Pedro Calabres, onde ele falava assim, que é muito mais fácil a gente mudar uma crença do que um comportamento. A gente acha, normalmente, que é mais difícil mudar a crença, né? Mudar a verdade, mas o comportamento é mais difícil. Por quê? Porque o nosso corpo tende a permanecer na inércia. O nosso corpo, né, o nosso cérebro quer economizar energia, quer economizar tudo que ele pode para continuar na mesma, para continuar o furor do corpo. Quente, tá fedido, mas tá quentinho. E esse quentinho, fedidinho, eu já tô acostumada. E muitas vezes a gente se acostuma com o sofrimento, a gente se acostuma com a dor para não agir, para não sair do lugar. Que louco isso, né? Mas quantas e quantas vezes a gente não se pega fazendo isso? Dando desculpa para nós mesmos para não realizar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa, para não melhorar nosso relacionamento, para não melhorar o nosso relacionamento com os nossos filhos e N coisas mais. Não é assim? É isso mesmo, Heron. Nós seguimos indícios e vamos fazendo um looping na nossa vida, sempre retornando na mesma situação, na mesma coisa. Bom, próximo aqui, depois das desculpas. Desista do passado. Meu Deus, quantas e quantas pessoas presas a um passado que já aconteceu há anos e anos e anos, mas que não consegue se livrar daquilo. Gente, a única maneira que eu conheço de se livrar do passado é ressignificando, dando um novo significado para as coisas que aconteceram. Se a gente observar, por pior que tenha acontecido coisas lá atrás, de tudo bom ver, porque não vivemos em o mal, não existe o mal sem o bom, e nem o bom sem o ruim. Então, sempre que acontece algo ruim, algo vantagem aquilo ali, de alguma forma posso transformar aquela dor em crescimento, aquela dor em aprendizado.
Mas se eu ficar apegada na dor, eu vou ficar só acumulando mágoas e prejudicando o meu corpo. O meu corpo, a minha mente, né? Vai chegar uma hora que isso vai somatizar em sintomas negativos. Então eu preciso me livrar desse passado. Deixa ele lá atrás, passou, seja grato ao seu passado, seja grato aos aprendizados, seja grato aos antigos relacionamentos que você teve, seja grato às pessoas que passaram pela sua vida, mas se passaram, se não ficaram, é porque não era para você. Eu te garanto que o seu futuro, que os seus projetos, que os seus sonhos não estão amarrados com pessoas que não estão na sua vida. Muito pelo contrário, a decisão é sua. Quem precisa decidir coisas na sua vida é você, e você não pode associar isso com ninguém. Quantas vezes a gente vê pessoas reclamando, é porque minha mãe me abandonou e até hoje eu sinto, tudo bem, eu entendo que pode não ter sido fácil, mas ela deu o que ela tinha que dar, o que ela podia dar, o que ela dava conta de dar. Então agradece o que ela te deu e segue a sua vida. Por quê? Vai mudar o passado? Não vai, mas mente a fazer gente com os seus daqui para frente. Então vamos deixar no passado, vamos levar de agora em diante com mais esperança, com mais amor, com mais carinho. Se preocupe com o hoje, se ocupe com o hoje, o agora e planeje, projete o seu futuro com ações, com comportamentos produtivos e não só com sonhos, que só de sonhos também não vai resolver. Certo? Mauro, boa noite. Malu também. Próximo aqui, passado, né? Desista dos apegos. Ai, meu Deus, aí é difícil de desistir, hein? Apegos, coisas que a gente acha que a gente tem que controlar, coisas que a gente não solta, não deixa ir. Aí entra também nessa questão do passado, né? Às vezes as pessoas estão querendo se distanciar e a gente fica puxando as pessoas de volta. Meu Deus, se a pessoa está tentando se distanciar, deixa ela se distanciar. Quer dizer que a vida está exigindo esse espaço para que chegue o novo, para que chegue coisas novas, coisas boas na sua vida. E assim é com tudo. Pode ser que seja com um emprego, com uma oportunidade, com um relacionamento, com amigos. É preciso que o velho é aquilo que não serve mais para você, que o velho se vá para que o novo venha. É preciso ter espaço na nossa vida. Então, desapegar é exatamente isso. É deixar ir aquilo que já não cabe mais na sua vida, aquilo que não te pertence mais. Deixar ir é literalmente soltar. Deixa o passado no passado, deixa os problemas dos outros com os outros, não queira carregar o problema de ninguém, resolva só os seus e se dê por satisfeito por isso. Eu sei que é muito mais fácil a gente resolver o problema do outro do que o nosso, né? Por isso que muitas vezes a gente se apega nos problemas dos outros, porque para o outro a gente sempre tem uma solução diferente dos nossos. Mas deixar ir, desapegar, faz um bem danado à nossa saúde física e mental. Além de ajudar a perder peso, além de deixar... Também tem uma live falando só do desapego, né? Quantas vezes a gente quer controlar as pessoas, quer prender as pessoas, justificando comportamentos como se fosse amor. Mas quem ama não prende, quem ama não enjaula ninguém, quem ama não controla ninguém. É o contrário, o amor é uma coisa muito maior do que isso. Quem ama deixa livre, para que a pessoa amada possa voltar quando quiser e não controlando o tempo todo, certo? Então, desistir dos apegos é uma coisa que eu te convido também, porque vai te fazer um bem danado, vai deixar muito mais energia fluindo para coisas que vão fortalecer a sua vida. Penúltimo, desista de viver na vida segundo a expectativa de outras pessoas. Eu sei que muitas vezes a gente aprende, né, na nossa infância, durante a nossa vida, que a gente precisa porque a gente não precisa, tá? A gente não tem que ir nada, mas a gente cresce acreditando que nós somos responsáveis pela satisfação de outras pessoas. Muitas das vezes essas pessoas são os nossos pais. Então, tipo assim, muita gente escolhe uma faculdade, um curso, uma profissão, por quê? Para satisfazer o desejo dos pais, porque eles achavam que era melhor assim.
Claro que não por mal, eles queriam o melhor para você. Mas isso, a consequência que isso trouxe foi uma certa anulação. E muitas vezes essa pessoa que aceitou essa sugestão dos pais atrai um relacionamento aonde esse parceiro também exige que ela faça coisas para agradar ele, para suprir a expectativa que ele tem dessa pessoa. E isso faz com que você se anule para viver a vida de outras pessoas, o que é extremamente negativo. Por quê? A minha vida só vai ter graça se eu viver conforme as minhas crenças, aquilo que eu desejo, os meus desejos, né? Aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero fazer. Se eu precisar viver sempre agradando os outros, sempre querendo suprir a expectativa que as outras pessoas fazem sobre a minha vida, isso vai perder a graça e não vai demorar muito. Então a gente precisa sim analisar o que eu estou vivendo porque eu quero, porque eu gosto, porque faz parte do meu projeto de vida e o que eu estou fazendo tentando agradar outras pessoas, tentando não frustrar outras pessoas. Isso é muito, muito importante, porque enquanto eu quiser viver suprindo a expectativa de outras pessoas, a minha vida não vai ter graça, não vai ter sentido, eu não vou conseguir andar para frente, eu vou ficar sempre ali rodeando. Agora, se agradar a expectativa dos outros é a mesma coisa que a sua, tá tudo certo, também não precisa ser do contra, né? E por último, desista de se auto-justificar. Auto-justificar é quando a gente está o tempo todo tentando dar uma justificativa das nossas decisões, das nossas escolhas, dos nossos gostos. Isso não faz sentido, até mesmo porque ninguém que está à nossa volta quer ouvir a nossa justificativa o tempo todo. Não é chato quando você está junto com uma pessoa e a pessoa está se justificando o tempo todo? Ela justifica por que ela comprou uma coisa, ela justifica por que ela escolheu, por que ela comeu, por que ela quer, por que ela está no relacionamento. Não precisa se justificar. Isso é uma característica de pessoas que querem a aprovação de outras pessoas. O que também não é positivo, porque vai drenar sua energia ao invés de fazer coisas que fortaleceriam o seu dia a dia. Gente, faz sentido? Fez sentido para vocês? Olha só, 16 itens que eu trouxe, motivos, comportamentos, pensamentos, que fazem com que a gente não seja feliz, com que a gente fique preso no lugar onde está. Coisas que sempre, se a gente insistir, vai ser muito mais leve nossa vida, vai ser muito mais fácil seguir adiante. Então, se você precisa, não, se você deseja algo, você precisa persistir naquilo que é bom para você, naquilo que é bom para os seus. Mas para você persistir nisso, naquilo que é importante no seu relacionamento, na sua vida, nos seus sonhos, você vai precisar desistir de tudo isso que eu falei aqui. Porque tudo isso pode ser cordas que se amarram e não estão te deixando seguir a vida, não estão te deixando ter uma vida mais feliz. Faz sentido? Fala para mim se faz sentido isso para você. Tem horas que é preciso parar e realmente pensar se as decisões, se as ações que eu tenho tomado, se as coisas que eu tenho escolhido para a minha vida estão me levando na direção daquilo que eu desejo. Porque às vezes a melhor decisão é recomeçar, desistir de algo que está sendo feito e começar algo novo. Nem sempre isso é fácil, mas é muito possível. Certo? Conta pra mim se faz sentido, se fez sentido pra vocês, se valeu a pena estarmos aqui. Olha só, 47 minutos já. E aviso, né, pra vocês, se vocês gostaram do horário, fala pra mim, ficou quarta-feira às 8 da noite. Vamos mudar a live para esse horário? Para mim vai ficar mais confortável, mais fácil. E eu conto com vocês pra gente divulgar, para convidar mais pessoas, a live vai ficar gravada, então se tem alguém que você conhece que tem insistido em situações que não estão fortalecendo, eu te convido a compartilhar a live, a compartilhar o canal, a me ajudar a divulgar, que assim eu ajudo vocês com o conhecimento, com o que eu posso trazer, com o que eu
eu já vivi e vocês me ajudam a divulgar o canal. Combinado? Galera, muito obrigado pela presença de todos vocês. Que Deus abençoe a semana de vocês, o final de semana. E semana que vem, com fé em Deus, estaremos por aqui, tá bom? Um beijo e fica com Deus.